Olá, fã da Bíblia! Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Fãs da Bíblia, onde a gente lê a Bíblia um pedacinho por dia e lê ela inteirinha o ano inteiro. Hoje a nossa leitura está no segundo livro de Reis, capítulos 20, 21 e 22. Vem comigo? Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Pérola e tenho essa missão de levar a palavra de Deus, deixando um pouquinho mais perto de você. Você pode me ajudar compartilhando esse vídeo com seus amigos, assinando o canal, clicando nas notificações para receber os vídeos em primeira mão e deixando um comentário. Eu vou adorar saber o que você está achando da minha leitura. Vamos lá para o capítulo de hoje? Capítulo 20. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram-na sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então, disse Ezequias: É fácil que a sombra se adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos finos. Ah, passou um gato por aqui. E o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias.
Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenha mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram, e Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina-a e o emborca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos. Porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Quanto aos maus atos de Manassés e a tudo quanto fez e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotba. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai. Serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor Deus de seus pais e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon
conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e tudo que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos na casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Vira a página. O que será que aconteceu com o dinheirinho? Ai, como é difícil virar a página da Bíblia, né? Aqui. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ele habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim.
também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E aos teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Texto escrito, texto lido. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.